a física por trás do computador quântico. Qual seria a diferença entre um computador clássico e um computador quântico? Para responder isto, precisamos entender a diferença entre a física clássica e a física quântica. No mundo clássico, um objeto está sempre em uma situação bem definida. Uma moeda está cara ou coroa. Uma lâmpada está acesa ou apagada. No mundo quântico, o caráter é probabilístico. E o fato de a probabilidade poder abranger uma quantidade muito grande de possibilidades, além de uma combinação dessas múltiplas possibilidades, ou seja, antes de medir, a partícula pode estar em uma combinação, superposição desses estados. A moeda quântica pode estar em cara e coroa ao mesmo tempo. Imagine um objeto que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Parece ficção científica, mas é exatamente isso que acontece no mundo da mecânica quântica. Vamos mais além. Imagine um objeto poder estar não em dois, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Esse fenômeno recebe o nome de superposição quântica. Imagine uma onda tridimensional. Esta onda varre uma região do espaço. Agora faça uma pergunta. Uma partícula pode estar em que lugar específico desta onda? A resposta é em qualquer lugar, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Como representar o mundo quântico? Postulado 1. O estado de um sistema físico isolado é representado em um tempo fixo t por um vetor de estado psi, pertencente ao espaço de Hilbert, chamado de espaço de estados. Matematicamente, o estado quântico é representado por um vetor em um espaço de Hilbert. Se um sistema pode estar no estado 0 ou 1, e a sua superposição permite que ele esteja em uma combinação de 0 e 1, onde alfa e beta são números complexos chamados amplitudes de probabilidade, que satisfazem a condição de normalização. Bom, observe a onda viajando do espaço. Imagine que esta variedade de partículas seja a representação de uma única. Um átomo ou uma partícula subatômica pode existir em múltiplos estados simultaneamente, até que seja medido ou observado. É como se a realidade quântica pudesse manter várias versões de si mesma ao mesmo tempo, mas isto muda no momento em que você observa ou no momento que você mede. Isso mesmo, a superposição colapsa em um único estado, o que chamamos de superposição quântica. Na linguagem matemática do espaço de Hilbert, um exemplo seria a superposição de 10 possíveis posições. Então teríamos uma base com 10 vetores e um subespaço seria descrito por um vetor do tipo psi, igual a C1 vezes E1, mais C2 vezes E2, mais reticência C10 vezes E10, onde os índices CI pertencem a um conjunto de números complexos e que são coeficientes de superposição, que satisfazem a condição de normalização. Mas, até agora, falamos da representação de um objeto em superposição. Mas como medir? E o que medir? Quais são os passos básicos para entender como se obtém uma medida? O primeiro é escolher o observável. Cada grandeza física que pode ser medida, como posição, momento, energia, spin, etc., é representada por um operador hermitiano, A, no espaço de Hilbert. Exemplo, a energia está associada ao hamiltoniano. O momento linear é associado a um operador P, que é igual a menos IH cortado. Os estados quânticos, nos estados quânticos, o sistema está descrito por um estado psi, é um vetor do espaço de Hilbert. Esse psi, esse vetor, é também uma função de onda, E esse estado, em geral, é uma superposição dos autovetores do observável. Valores possíveis de medida. Os resultados possíveis de uma medição são os altos valores do operador.
se você aplica o operador no alto vetor, obtém-se o alto valor A. Então, A é o valor possível que pode ser medido para o observável. Ao mesmo tempo, se o estado de superposição psi é igual à somatória de CI vezes os vetores, né, uma soma de vetores, a probabilidade de se medir o valor de A é dada pela condição de normalização. Este processo de se efetuar medidas ou até mesmo observar mexe no sistema, fazendo colapsar para um resultado. Ou seja, depois da medição, o estado do sistema colapsa para o alto vetor correspondente ao resultado medido. Antes, o elétron pode estar em superposição, superposição de posições. Depois de medir, a posição dele está localizada. Há um colapso. Vamos ver um problema. Vamos supor 8 caixas enumeradas de 0 a 7. Uma delas tem um prêmio. Você quer encontrar o prêmio. O computador clássico vai testar uma por uma. Isso significa que o tempo de maior duração para a execução será o tempo para 8 tentativas. O computador quântico ele usa superposição e interferência para achar em uma única tentativa. Ele colapsa para um resultado usando interferência destrutiva para destruir os resultados errados e construtiva para o resultado correto. No primeiro passo, ele cria uma superposição, né? O computador clássico usa o bit, né? Usa o bit que é de valor 0 e 1. O computador quântico usa os qubits. No caso, o número de estados é sempre uma potência de base 2. O expoente vai variar para que o resultado seja igual ao número de estados em superposição. Então, este expoente é que é o número de qubits do computador quântico. O qubits é o expoente do 2. No caso aqui, nós temos 8 estados possíveis, cada estado representando um vetor hermitiano. O computador quântico vai testar, ao invés de uma de cada vez, todos ao mesmo tempo. O exemplo acima é representado, o exemplo acima é representado por essa função de onda, onde o vetor da base contribui igualmente. E o fator de 1 sobre raiz de 8 garante que o estado seja normalizado. Qual é a interpretação física? Esse estado representa uma superposição equiprovável, 8 estados ortogonais distintos. Em termos quânticos, se cada vetor da base EI fosse, por exemplo, um nível de energia ou um estado de spin de uma partícula em diferentes direções, então a medida teria probabilidade igual a 1/8 de se encontrar o sistema em qualquer um desses 8 estados. Como dissemos, o computador clássico usa o bit 0 ou 1. O computador quântico usa o qubit, numa composição de todos os possíveis estados. Como medir essa quantidade, né, de qubit? Este valor vai ser encontrado na seguinte fórmula. O n, o número de qubits, vai ser igual ao logaritmo na base 2 do número de estados. Ou seja, 2 elevado a n é igual ao número de estados. Qual é o número, por exemplo, qual é o número de vetores do espaço de Hilbert, sendo o número de qubits de um computador igual a 100? Ele teria um número de vetores ou de estados em superposição de 2 elevado a 100. Isso é da ordem de 10 elevado a 30. Enquanto um computador clássico demoraria 10 elevado a 30 passos em sequência, um computador quântico realiza em um único passo, quer dizer, em um único passo ele realiza todos os passos ao mesmo tempo e colapsa para obter o resultado. Algumas considerações. Nós falamos aqui somente a respeito da superposição, mas existem outras características da física quântica presentes no computador quântico, que é o emaranhamento, a interferência, o tunelamento e a medição, né? E nós não falamos porque esse vídeo, na verdade, era para ser de 5 minutos, e nós extrapolamos aí muito aí para poder tentar falar alguma coisa aí. Então, deixo aí dito que existem outros fenômenos físicos, outras teorias físicas por trás do computador quântico. Beleza? Um abraço, até a próxima.